Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa aula de correção das questões da última aula, o nosso simulado aí tratando sobre o tema de ética contábil, né? A gente apresentou algumas questões, vocês puderam respondê-las aí, dar uma olhadinha no código. E são 8 questões bem diretas, bem simples, né? Mas que eu acho que ajudam a gente a praticar um pouquinho o processo de interpretação do que o código vem a cobrar do profissional eventualmente, né? E essas questões elas foram baseadas aí em provas, em concursos e outras coisas que eu consegui reunir para poder aplicar aqui e trazer para vocês, para a gente poder ir treinando. Então, eu vou fazer a leitura e apresentar as correções com as respectivas observações, depois eu vou deixar aí o gabarito disponível, tá, para que vocês possam corrigir também e se preparar para a nossa terceira avaliação. A questão número 1 falava assim: relacione os atenuantes ou agravantes a serem considerados na aplicação das sanções éticas com as situações apresentadas, e em seguida assinale a opção correta. Então, nós tínhamos, número 1, atenuantes, né, que são aquelas que vão diminuir as sanções, as penalidades éticas, e os agravantes com o item 2. Então, precisava preencher aqui, de acordo com cada um dos itens, e depois selecionar a sequência correta. Então, a número 1 ficou a letra A partir da seguinte ideia: aplicação de salvaguardas. Como nós vimos, são aquelas atitudes que o profissional toma para justamente diminuir ali os riscos, ou até mesmo reduzir os riscos de situações que causam ameaças ao trabalho que é executado. Então, obviamente, se o profissional ele se prontifica, se ele tem essa atitude e realiza esses trabalhos no sentido de salvaguardar, né, prevenir ali eventuais erros, prevenir ali infrações à legislação ou até mesmo a normas contábeis, ele obviamente levará isso, né, para sua defesa e será considerado como um atenuante, ou seja, vai diminuir ali as sanções éticas em determinadas circunstâncias em que ele acabe penalizado por eventuais erros. No item, na sequência, a gente teria, né, ação ou omissão que macule publicamente a imagem do computador. Macular é prejudicar, né, destruir, enfim. E de forma pública seria, então, uma ação ali, ou deixar de fazer uma omissão que acabe prejudicando a imagem do profissional computador. Nós sabemos, se esse tipo de atitude é executada por alguém, né, ele está prejudicando toda a sua classe, portanto, isso agrava ainda mais o seu erro, né, agrava ainda mais a penalidade por consequência. A ação desenvolvida em defesa da prerrogativa profissional, obviamente, também é uma coisa positiva, né? Quando o profissional ele busca ali, como eu disse anteriormente, desenvolver algo, né, para defender a sua categoria, defender o seu trabalho, enfim, fazer de forma honesta. A ausência de punição ética anterior também é uma circunstância atenuante, né, que vai ser levada em conta justamente porque, se é a primeira circunstância do profissional, se é a primeira vez que ele está passando ali pelo Tribunal de Ética, por exemplo, há de se considerar isso, né, em virtude aí até mesmo da gravidade do erro ou da circunstância a ser julgada. Eu estou usando a expressão erro justamente para tentar falar de uma forma mais genérica, tá bom? A punição ética anterior transitada em julgado vai ser também aí uma agravante, né, item 2, por conta justamente dessa mesma ideia. Então, se é a segunda vez, se é a terceira vez, o profissional ele já foi, né, quando a gente fala transitado em julgado, é quando já foi condenado, digamos assim, né? Já não há mais expectativa de alguma espécie de recurso, ou a decisão já foi tomada pelo corpo lá do Tribunal Superior de Ética. E aí o que ocorre? É um profissional que já está na sua segunda situação de avaliação em relação à conduta ética, né? Ou terceiro, ou quarto, enfim, qualquer que seja. Então, se já houve anteriormente uma punição, às vezes até mesmo por conta do mesmo tipo de atitude ou algo nesse sentido, isso vai agravar ainda mais o nível do que está sendo discutido ali. Então, a sequência correta ficou com a letra A na número 1, né? Então, teríamos ali a aplicação de salvaguardas atenuante, ação ou omissão agravante, ação desenvolvida em defesa de prerrogativa profissional como um atenuante também, ausência de punição, atenuante e punição ética anterior transitada em julgado como um agravante, ok? Na questão número 2, a gente teria, então, descumpre o código de ética profissional do contador ou profissional da contabilidade que, vamos lá, letra A, transfere parcialmente a execução dos serviços a seu cargo para outro profissional da contabilidade, mantendo como sua a responsabilidade técnica. Ele está descumprindo o código quando ele faz isso? Não. Aí eu deixei aqui para vocês, né, como se fosse aí uma respostinha para saber aonde buscar os itens certinho, né, para poder se localizar de acordo com a norma, a NBC-PG 01. Permissibilidades, item 6, no item B ali a gente vai ter justamente essa possibilidade, né, ou seja, essa permissibilidade. É permitido ao profissional fazer essa transferência parcial da execução dos serviços. É isso que, por exemplo, né, caracteriza aquela atividade como nós conhecemos dos escritórios de contabilidade, onde um registro é utilizado
por um profissional responsável, e aí você tem ali vários auxiliares, né? O assistente contábil, assistente fiscal, auxiliar contábil, auxiliar fiscal. Ele vai fazer o trabalho e vai sempre ter a supervisão de um profissional que vai fazer a assinatura utilizando o seu registro, né? Mantendo a sua responsabilidade técnica, ok? Então aqui está ok, não é essa alternativa ainda. Na letra B a gente vai ter renuncia às funções que logo exerce logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou do empregador, evitando aí declarações públicas sobre os motivos da renúncia, né? Então isso na verdade é um dever do profissional, ou seja, abrir mão, renunciar às funções que está exercendo em virtude da falta de confiança de uma das partes, seja do profissional contador ou do próprio empregador. Então, havendo aí essa circunstância, é importante, né, esse finalzinho, que é necessário evitar as declarações públicas, no sentido de que esse assunto remete apenas às partes envolvidas, portanto, não há necessidade de nenhum alarde sobre isso, né? Então, deveres, item 4, lá na letra K. Na letra C aqui da questão 2, a gente vai ter não aceita sua indicação como perito judicial quando reconheça não se achar capacitado em face da especialização requerida. Isso também é um dever. Está no item 4, na letra B. A gente vai ter os profissionais da contabilidade com uma responsabilidade em relação aos seus deveres, né, de não aceitar a indicação quando não for parte da sua especialização. Então, por exemplo, a convocação para perito, para outros trabalhos, evidentemente, requer ali um conhecimento técnico. E aí, se o profissional não tem essa capacidade, ele precisa dizer isso, né? Ele precisa recusar justamente com essa justificativa. Na letra D, a gente vai ter, então, a questão aqui alternativa, né, do caso da questão para ser analisada. Não comunique imediatamente ao Conselho Regional de Contabilidade a mudança de seu domicílio, o endereço, inclusive eletrônico, né, o endereço de e-mail, e da organização contábil de sua responsabilidade, bem como informar aí a ocorrência de outros fatos necessários ao controle e também para a fiscalização profissional. Isso é um dever, né? Está lá no item 4, na letra P. Então, quando a gente não comunica imediatamente, é quando a gente está descumprindo o Código de Ética Profissional, ok? Então, na número 2, letra D. Na questão número 3, a gente vai ter, considerando os deveres, vedações e proibições do novo Código de Ética, julgue os itens a seguir. O item número 1, transferir parcialmente a execução dos seus serviços, né, dos serviços a seu cargo para outro profissional. Nós já vimos que isso é possível, desde que se mantenha a responsabilidade técnica. Então, está lá nas permissibilidades, no item 6, na letra C. No item 2 aqui, a gente vai ter o contador pode transferir o contrato de serviço a seu cargo para outro profissional com a anuência, ou seja, com a concordância do seu cliente, sempre por escrito. Também é uma permissibilidade, né? Também é possível, item 6, letra B. Então, lembre-se aí e observem, né, que aqui nós temos uma verdadeira, outra verdadeira, e agora o item 3. Indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e a relação de clientes é esta, né, ou seja, a relação de clientes quando autorizada por estes pelos próprios clientes. Então, é importante, eu expliquei isso dentro das aulas, né, que a gente precisa ter essa autorização por escrito, tá bom? Para que não haja dúvida, para que não haja, né, a palavra de um contra o outro ali. Então, se você vai divulgar aí que alguém é seu cliente, é importante que se tenha ali um termo, né, um indicativo simples de que o cliente autoriza esse tipo de divulgação, tá bom? É também uma permissibilidade, né, ou seja, não é nenhum dever e nenhuma proibição, é possível e aí você escolhe se vai fazer ou não. Então, a questão questionava o seguinte: de acordo com as 3 situações que nós vimos, o comportamento do profissional está em acordo com o que está no código em quais itens, né? Aí eu marquei aqui a letra A, que seria então no item 1, no item 2, no item 3, todas elas estão em acordo, ou seja, o Código de Ética prevê estas situações. Ainda continuando aqui com as questões, na número 4, a gente vai ter, com base na redação da NBC, assinale verdadeiro ou falso. Vamos lá. A norma tem por objetivo fixar a conduta do contador quando no exercício de sua atividade e também nos assuntos relacionados à profissão e à classe? Sim, esta questão é verdadeira. A conduta ética do contador deve seguir os preceitos estabelecidos nesta norma, isso é trecho da norma, inclusive, né, nas demais normas brasileiras de contabilidade, também na legislação vigente. Ok, né, correto, então, a gente continuar aí na interpretação. A NBC PG 01 ainda vai dizer assim, olha, o Conselho Federal de Contabilidade, conforme o disposto na linha F, né, do artigo 6º do Decreto-Lei 9.295 de 1946, que prevê suas atribuições legais, pode editar a NBC PG 01? Pode.
Isso está previsto justamente no decreto-lei, né, e é uma das atribuições. Então, eu trouxe aqui só para tirar a dúvida, né, para que vocês possam consultar o artigo 6º. Ele vai dizer o seguinte, olha só, são atribuições do Conselho Federal de Contabilidade. E aí a gente continua na linha F, regular acerca dos princípios contábeis, do exame de suficiência, do cadastro de qualificação técnica, dos programas de educação continuada e também editar normas brasileiras de contabilidade, de natureza técnica e profissional, que é o caso da NBC-PG, né, profissional geral, tá bom? Então é verdadeiro também. A última aqui, a gente teria o Código de Ética Profissional do Contador, se aplica também ao técnico, né, em contabilidade, no exercício das suas prerrogativas profissionais. Como nós sabemos, não há uma distinção sobre o que o técnico pode assinar e o contador pode assinar, né? Não existe uma diferença nesse sentido. O que existe é a formação mesmo. E aí nós vimos já que o Código de Ética ele é aplicável aos dois casos. Então, independente de qual seja a formação do profissional, ele vai ter que seguir o mesmo código. Então, por consequência, né, nós temos apenas questões verdadeiras aqui. Letra D seria o gabarito, tá bom? D de dado, né? Número 5, vamos lá então, NBC-PG 01, estabelece ali deveres, vedações, permissibilidades. De acordo com a norma, assinale a alternativa que corresponde a uma vedação, né? Então, nós teríamos que ir para o item 5. Eu vou fazer a leitura aqui e a gente vai ver o que está de errado, né? O que considera-se aí, então. Renunciar à liberdade profissional, devendo evitar quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficácia e a correção do seu trabalho. Ok. Então, aí, no caso, a gente precisa observar o seguinte, olha só. A alternativa que vai corresponder aí. Aqui está marcado, desculpem. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui. Na verdade, era para ser a letra A, né? Agora que eu estou vendo aqui, ficou marcada a letra B. Então, a letra A, no caso aqui, a renúncia da liberdade profissional é uma coisa que nós nunca podemos fazer, né? Isso está previsto lá no item 5, na letra T, né? Então, vocês podem consultar diretamente na norma e vão perceber que a gente não deve, né? No caso, isso vai estar escrito dessa forma, né? A vedação aqui é uma proibição. Então, a gente nunca vai poder renunciar à liberdade profissional para atender um cliente, para atender um empregador, se você trabalha para um outro profissional, enfim, algo nesse sentido, tá? Continuando, então, para a gente só identificar por que a letra A, né, que as outras estão previstas nas permissibilidades aqui, a gente vai ter transferir parcialmente a execução de seus serviços a seu cargo para outro profissional. A gente já viu que isso é possível, é permitido, está lá no código também, portanto, não caracteriza nenhuma vedação, né? Não há nenhuma proibição nesse sentido. Indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação títulos, especializações, serviços oferecidos, também é uma permissibilidade, está lá no item 6, na letra D. E a última, né, publicar trabalho científico ou técnico assinado sob sua responsabilidade, também é possível. Então, por consequência, apenas a letra A corresponde efetivamente a uma vedação, tá? Só estava marcado, pintado diferente aqui, mas eu já corrigi aí, vocês estão vendo. Gabarito, então, letra A. Na questão número 6, a gente vai ter no desempenho de suas funções é vedado ao contador. Então, de novo, né, vedações. Facilitar por qualquer meio o exercício da profissão aos não habilitados ou impedidos. Obviamente, né, nós temos essa vedação, então, lá no item 5, na letra E, onde fica explícito, né, essa apresentação desse conceito que nós não devemos facilitar aí por qualquer meio o exercício de alguém que não seja habilitado, tá? Por exemplo, emprestar o registro, né, naquela aula específica de vedações eu dei todos os exemplos relacionados a esse tema. No item 2, auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorre exclusivamente da sua prática lícita. Tá? Então, ganhar dinheiro em cima de contabilidade para atividades que não sejam lícitas. É exatamente essa a premissa que está sendo apresentada aqui. No item 3, assumir direto ou indiretamente serviços de qualquer natureza que vão resultar aí em prejuízo moral ou desprestígio para a classe. Né? Também é uma vedação, ou seja, nós estamos proibidos de assumir, seja direto ou indiretamente, esse tipo de serviço. Então, aí, conforme o gabarito, todas elas estão corretas, porque todas as três correspondem a uma vedação. Na questão 7, para finalizar aí, a gente vai ter a 7 a 8, né? Vamos observar aqui, o contador deve estabelecer por escrito o valor dos seus serviços em suas propostas de prestação de serviço profissional, considerando os seguintes elementos. No item 1, a gente vai ter a relevância, o vulto, a complexidade, os custos e a dificuldade do serviço a executar. Eu tenho que considerar isso quando eu vou elaborar ali a minha proposta de prestação de serviço, né? Eu tenho que levar em conta esses fatores? Sim. Então, isso está previsto no código.
No item 2, um resultado ilícito favorável para o contratante que advirá aí para o contratante com o serviço prestado. Lá no item 7, eu deixei aqui para vocês consultarem, a norma ela vai falar o seguinte, olha, eu devo levar em conta o resultado lícito. O que significa e qual que é a diferença do lícito para o ilícito? Para a gente não esquecer jamais, né? O lícito é aquele que está dentro da lei. O ilícito é aquele que é ilegal, que está fora da lei. Então, se eu vou trazer resultados que estão fora da legislação, né, fora da lei aí, infringindo a legislação ou uma norma ou algo nesse sentido para o meu cliente, eu não estou indo de acordo com o código, tá? Então, não confundir uma coisa com a outra. No item 3, a gente vai ter o tempo que será consumido para a realização do trabalho e a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços também. Então, aqui a questão, ela perguntava justamente isso. Está em desacordo com o que estabelece o código? Qual desses 3 itens? Apenas o item 2, como vocês estão vendo, gabarito letra C, beleza? E a última questão, número 8, considerando os deveres em relação aos colegas e à classe, assinale a alternativa correta, conforme o chamado aí novo Código de Ética, né? Ele já é um pouquinho antigo hoje, mas ele é o mais recente que nós temos, eu também expliquei isso para vocês naquela aula de introdução. Aqui nós vamos ter, então, o espírito de solidariedade, né, mesmo na condição de empregado, não induz nem justifica a participação ou a conivência com erro, atos infringentes de normas técnicas, éticas ou legais que regem o exercício da profissão. Isso aqui é um dever que nós temos lá no item 17, tá bom? Vamos ver então as demais. O gabarito ficou a letra A, né? Mas vamos só dar uma olhadinha nas outras aí para observar por que elas não estão corretas. A conduta do contador com relação aos colegas não deve ser pautada nos princípios de consideração, respeito, apreço, solidariedade e harmonia da classe. O que está errado, né? O não. Então, tomar sempre cuidado com essa palavrinha aí, para não confundir, né? Para não deixar passar batido também. Enfim, o não, ele pode justamente mudar o sentido da afirmação, e isso, para as questões de ética, faz muita diferença, tá? Então, o erro é justamente essa parte, né? Não deve ser pautado. Na dúvida, consulta o item 16 lá do código, que vocês vão ver exatamente esse trecho, menos essa parte, né? Dizendo assim, olha, a conduta do contador em relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de consideração, respeito e etc. O contador aqui na C deve, em relação aos colegas, fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras. Então, o erro é justamente isso, deve fazer referências prejudiciais, ou seja, é justamente o oposto, né? A gente se abstém, a gente deixa de fazer, a gente não deve fazer esse tipo de referência, porque aí uma vez que nós prejudicamos o nosso colega, o outro profissional da classe, nós prejudicamos a classe como um todo e, por consequência, também nos prejudicamos. Na letra D, a última, então, a gente vai ter o contador deve se apropriar de trabalhos, iniciativas ou de soluções encontradas por colegas que deles não tenham participado, apresentando-os como próprios. Justamente essa apropriação de trabalho dos outros, né, é um sentido contrário, e aí, por lógica, mesmo que a gente, que entra aquela ideia que eu falei para você, a gente não precisa decorar o código. Quando você lê essa afirmação, você percebe o seguinte, olha, o contador ele deve se apropriar de um trabalho que ele não fez parte. Não faz sentido, não é uma conduta moral, ética, que vai estar de acordo com aquilo que a gente estudou. Então, basta que você se lembre desses preceitos básicos e você vai perceber que é mais fácil do que parece, né, para a correção dessas questões. Então, no caso aqui, a questão número 8, né, ficou a letra A como gabarito. E aqui estão todas as questões resumidas aí para que a gente pudesse fazer essa consulta, né? Então, para vocês tirarem as dúvidas, eventualmente, aí se aparecer algum outro detalhe, algo que eu não comentei aqui, vocês podem me avisar aí, a gente faz a revisão, vai conversando nas aulas futuras. Mas essas questões foram realmente para a gente resumir e perceber mais ou menos como é que é essa cobrança, né? Do que são essas questões em relação à ética aplicadas aí nas provas, aplicadas, né, nas circunstâncias de acordo com as normas, tá? Então, espero que tenha ficado claro, tá aí o resumo, né, e a correção dessas questões. Eu vou, em seguida, já gravar aquela nossa próxima aula, falar um pouquinho das demonstrações e os cuidados que a gente tem que ter, os elementos principais, a combinação de outros fatores, para que a gente possa fechar esse ciclo aí, então, de estudos dessa terceira unidade, né? Em seguida, então, eu volto já para a gente continuar conversando. Em relação à correção, revisem aí, mantenham em dia, né? Porque a gente vai utilizar justamente essa base, esse tipo de questão, esse modelo, essa estrutura para a nossa terceira avaliação, tá bom? Obrigado, então, pela atenção, até a próxima.